Santo. Amém. Meus irmãos, primeiro quero dar-lhes as bem-vindas na casa de Deus e na vossa casa, que para vários foram privados durante bastante tempo por causas diversas, algumas sanitárias, outras políticas, e graças a Deus pois temos, quando menos por enquanto, uma pausa nesta perseguição escondida, disfarçada de pandemia, e então pois temos de aproveitar de novo essa possibilidade de assistirmos ao santo sacrifício da missa de forma aberta e livre. Pois até a próxima. Envia o teu Espírito e renovar-se a face da terra. E com esta oração que podemos caracterizar a festa de Pentecostes, tal e como a Igreja faz-nos celebrar esta festa da vinda do Espírito Santo, da missão do Espírito Santo sobre os apóstolos, claro, sobre Nossa Senhora, mas também sobre toda a Igreja e sobre o mundo. Neste dia, os apóstolos recebem a plenitude do Espírito Santo para serem justamente as colunas da Igreja. Eles fundam a Igreja e vão ser realmente os pilares em que descansa esse edifício da Igreja, corpo místico de Cristo. E para fundar essa Igreja, Nosso Senhor vai lhes dar o Espírito Santo, que é o Espírito de verdade, Espírito de santidade e Espírito de força. Espírito de verdade, para começar, quando o Espírito vier, o Espírito Santo, obviamente, ele ensinar-vos a toda a verdade. Nosso Senhor Jesus Cristo, obviamente, está empregado essa verdade, que ele é o Verbo de Deus encarnado. Nosso Senhor é a verdade, aliás, reclamou para si este título. No entanto, vemos como o Espírito Santo é preciso para nós não apenas ouvirmos a verdade, mas assimilarmos esta verdade. O Verbo de Deus é um pouco como aquela semente que cai no chão e que vai precisar para germinar, além da terra em que cai, além da própria semente, pois daquela chuva que vai dar a umidade para a semente germinar e crescer. E então era preciso o Espírito Santo chegar para cumprimentar e continuar a missão de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo de Deus, que nos disse já toda a verdade que Ele é, e que ele conhece desde toda a eternidade, desde o seio do Pai. Mas o Espírito Santo vai fazer como penetrar esta verdade nos corações e nas almas dos apóstolos e, finalmente, de todos nós. De facto, é bem impressionante ver como, depois de 3 anos de pregação de Nosso Senhor Jesus Cristo, de convivência, aliás, além do que nós temos recolhido nos Santos Evangelhos, certamente houve muito mais conversas entre Nosso Senhor Jesus Cristo e os próprios apóstolos, tanto tempo passado juntos. No entanto, eles ficam, pois, completamente com a mente obscurecida e sem compreender, muitas vezes, as palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo. E essa verdade, os apóstolos vão receber a graça do Espírito Santo de compreendê-la e de ter também a virtude para pregar pelo mundo fora. Porque antes estão praticamente mudos, sem poder articular uma argumentação. Apenas recebendo o Espírito Santo, eles vão proclamar à face do mundo a verdade de Nosso Senhor Jesus Cristo. E com que força! É só reler o primeiro sermão de São Pedro, que gostaríamos muito de ouvir outra vez na boca dos sumos pontífices, ultimamente, pois que reprocha e põe na cara aos judeus o facto de terem sido infiéis à vocação deles e de ter matado o Messias enviado por Deus. Então, com uma força, com uma clareza, com uma claridade, com uma luz, iria dizer, pois que é mesmo simbolizado pelo fogo do Espírito Santo, que traz luz e calor, pois que se vai desprender dessa pregação apostólica, iluminar e aquecer o mundo até o fim da sua história. Espírito de verdade, espírito também de santidade. Ainda há uns poucos dias
e sereis batizados no Espírito Santo. Esse batismo no fogo, no Espírito Santo, que acabamos de relembrar nesta festa de Pentecostes, pois nos mostra a transformação que houve nos apóstolos. Vejam quão imperfeitos eram eles, até mesmo depois da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Até o ponto de receber esta frase pouco simpática a nosso Senhor Jesus Cristo: quanto tempo ainda os suportarei? Ou seja, realmente, nosso Senhor Jesus Cristo chegou como a fartar-se dessa falta de santidade dos seus próprios apóstolos. E a partir do dia de Pentecostes, a partir desse bautismo no fogo do Espírito Santo, eles vão ser outros Cristos, ao ponto de poder dizer, com São Paulo, pois sede imitadores meus, como eu sou de Cristo. Então, umas columnas, não apenas na verdade, mas também na santidade. Coisa que era imprescindível, porque a Igreja não pode só pregar uma verdade sem demonstrar, que é o argumento mais forte, pois sem demonstrar pela sua vida, pela sua santidade concreta, realizada em muitos dos seus membros, pois a sua própria santidade. Obviamente que não todos os católicos somos santos, como bem sabemos, mas também é evidente que apenas na Igreja é que existem aquelas pessoas que nós chamamos de santos, que levam o nível de virtude até o heroísmo. Para quem não se convence ainda, pois é só ver o que são as sociedades pagãs antes da evangelização ou as nossas sociedades neopagãs depois de terem sido evangelizadas e que se tornam infiéis à missão e à pregação de nosso Senhor Jesus Cristo. É só ver o nosso mundo como está a virar e para compreender qual era a missão santificadora da Igreja, qual a influência do Espírito Santo sobre este mundo que hoje em dia pois o rejeita novamente. Espírito de verdade, espírito de santidade, mas também espírito de força. Nunca foi tão certa esta frase, pois posso tudo naquele que me fortalece. Realmente, o Espírito Santo vai mudar completamente a forma de ser dos apóstolos. Os apóstolos estavam, é bom relembrá-lo, fechados no cenáculo por medo dos judeus. Eles, porta trancada, vítimas do medo, quase um pânico, de sair para a rua para, pois, sofrer, imaginam eles, pois, o mesmo martírio de nosso Senhor Jesus Cristo. De repente, num instante, uma transformação radical. Esses apóstolos que estavam a tremer de medo dentro do cenáculo abrem as portas e começam a pregar com uma força absolutamente invencível, ao ponto que os judeus ficam como quase paralisados e quem crucifica poucos dias antes a Nosso Senhor Jesus Cristo é incapaz de resistir à pregação dos apóstolos. E mesmo quando a repressão se organiza, quando os judeus pedem a ajuda dos romanos para tentar acabar com a igreja a nascer, pois eles vão continuar e estão alegres de ter algo que sofrer por Nosso Senhor Jesus Cristo, como nos relatam os Atos dos Apóstolos. E então eles vão aguentar as fatigas do apostolado, vão aguentar as cárceres, vão aguentar os suplícios. Relembremos que todos eles são mártires, mesmo São João, que não morreu de facto no seu suplício, mas que na mesma é considerado mártir por ter sofrido um suplício, se não fosse por um milagre, pois apto a causar a sua morte, como é ser banhado num caldeirão de azeite a ferver. E não são os apóstolos, porque essa história repete-se e prolonga-se ao longo da história toda da Igreja. Quantos santos, quantos confessores, quantas virgens, quantos mártires que nos demonstram que esse sopro do Espírito Santo dá força não apenas aos apóstolos, mas também a todos nós, os católicos. Mesmo nós que, dentro das nossas limitações, pois tentamos fazer o melhor possível para seguir a vontade de Deus, pois de alguma maneira também demonstramos essa verdade, essa santidade e essa força que veio a trazer o Espírito Santo. O que seria de nós sem o Espírito Santo, sem a possibilidade de recebermos a graça de Deus? Talvez temos constatado durante esses dias, estas semanas, que estamos mais afastados dos sacramentos, pois quanta falta nos fazem esses sacramentos, quanta falta nos faz a graça de Deus e
a luz e a força do Espírito Santo. Esse mundo que foi alguma vez iluminado e aquecido pelo fogo do Espírito Santo, hoje em dia está a renegar. E não é que seja uma novidade, o mundo sempre foi oposto ao nosso Senhor Jesus Cristo. A novidade é que a Igreja está de mão dada, agora a Igreja oficial, depois do Vaticano II, de mão dada com o mundo, à procura de uma paz que, como acabamos de ler no Santo Evangelho, pois não é a paz de Cristo, é a paz do mundo. Nosso Senhor Jesus Cristo quis fazer aquela diferença. Há uma paz do mundo, com certeza, e é uma paz dada por Nosso Senhor Jesus Cristo mediante o Espírito Santo. O Espírito Santo traz a paz que é a tranquilidade da ordem, ou seja, que Nosso Senhor Jesus Cristo é que veio restabelecer, restaurar a ordem de Deus que foi quebrantada pelo pecado. E então, essa paz é o fruto justamente da cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, da influência do Espírito Santo sobre o mundo, que vai converter ele, fazer que o mundo pois obedeça aos mandamentos de Deus, reconheça outra vez o domínio e o reinado de Cristo sobre o mundo, e então este mundo já convertido terá paz. O mundo, pelo contrário, pensa que ele pode ter a paz que ele próprio se procura, sem precisar de conversão, sem precisar de pregação da verdade, sem precisar de santidade, sem precisar de obedecer às ordens de Deus. E então, há duas passes que existem: a paz falsa do mundo e a paz verdadeira de Nosso Senhor Jesus Cristo. E há poucos dias, uma semana apenas, nem sequer, 24 de maio, o Papa Francisco justamente lançou uma espécie de novo jubileu. Jubileu que está fundamentado na meditação, se pode dizer, no estudo da sua encíclica Laudato Si. Porque o objetivo dessa Igreja Conciliar já não é a salvação das almas, já não é a santificação do mundo, já não é a pregação da verdade do Espírito Santo de Nosso Senhor Jesus Cristo, já não é justamente viver da força desse Espírito, mas é procurar a felicidade dos homens cuidando da nossa casa comum, como dizem pois, nessa encíclica. E então a Igreja transforma-se num movimento de animação espiritual desse globalismo que está a ser promovido por meios, alguns abertos, outros escondidos, como acabamos de ver, com uma atualidade bem cruel, pois a Igreja Conciliar torna-se a parte espiritual desse movimento de globalização. Mas, obviamente, essa paz não será o fruto da pregação da verdade, da pregação da santidade, da força do Espírito Santo, mas sim de uma ecologia integral. A gente vê que estamos a anos de luz da pregação de Nosso Senhor Jesus Cristo. É um jubileu que retoma o ideal maçônico da ONU, simplesmente esse programa que tem para 2030, em que, supostamente, graças à intervenção da ONU, que falha constantemente no seu cometido desde que foi criado, mas que se deu o objetivo para 2030 instaurar a paz universal no mundo, a erradicação de tudo quanto existe, doenças, pobrezas, até o vento e a chuva vão controlar, pois todo vai ser pois, para uma paz procurada pelo mundo. E obviamente nós não podemos deixar de ver justamente que Nosso Senhor Jesus Cristo anunciou que ao fim dos tempos será justamente quando os homens digam paz, paz, paz. Mas não a verdadeira paz de Cristo, senão a paz que dá ao mundo, essa falsa paz que na verdade vai ser mesmo uma escravidão universal. Porque, como sabemos, essa gente, quando fala branco, nós temos de compreender preto. Quando eles falam de paz, nós temos de compreender que é a desordem total e a escravidão que está no programa. Quando eles falam de felicidade, bem sabemos que o paraíso que o comunismo, o socialismo promete sempre foram realmente uns infernos. E então, essa falsa paz está a ser promovida não apenas pela ONU, mas também agora para a Igreja, que se faz como um eco pseudo-espiritual daquela ilusão, daquele engano da paz maçônica promovida pela ONU. Então nós temos
é de justamente procurar a paz verdadeira. Nós sabemos, nosso Senhor Jesus Cristo disse que quem sabe se ainda haverá fé quando voltar o Filho do Homem sobre a terra. Sim? Então, nós sabemos que quando estes tempos, que são os últimos, pois chegaram, e estão chegando com certeza, está mais que claro isto, pois então a fé é que desaparecerá, a santidade, por consequência, desaparecerá, e aquela força também desaparecerá. Mas nós temos de ir à fonte, temos de ir à fonte de onde vêm todas essas graças do Espírito Santo, que é o santo sacrifício da missa. E não é por nada de que essa gente procura a maneira de privar-nos da Santa Missa, porque o demónio sabe muito melhor do que nós de onde nós podemos tirar a nossa força. E então ele faz sempre questão, nas perseguições, de impedir os católicos de acudirem para receber os sacramentos, especialmente assistir à Santa Missa. Então, demos graças para começar de poder retomar a assistência normal à Santa Missa. Demos graças pelas graças que nós temos recebido durante este tempo, se calhar graça de uma fome mais intensa de receber os sacramentos, graça de sair da nossa rotina habitual, em que nós estamos aí a pensar que tudo irá normal e que ia seguir assim, e que a perseguição sempre é uma espécie de latigaço que nos dá, pois, de recapacitar, de refletir sobre a importância de assistir à Santa Missa. E não apenas domingo, nós fomos privados muitos domingos dessa missa, e então temos de reparar, de recuperar essa possibilidade de assistir à missa, essa graça de assistir ao Santo Sacrifício, mesmo na semana. Agora que temos essa possibilidade, pois vejamos para assistir 1, 2, 3 vezes mais à missa durante esta semana, para refazer as nossas forças espirituais. Então vamos confiar, porque hoje não é uma festa de Nossa Senhora, mesmo que não tenha uma celebração litúrgica por causa do Domingo de Pentecostes, que é uma das festas maiores do ano litúrgico, como é lógico, mas, no entanto, é a festa de Maria Rainha. E nós sabemos, e não é por acaso, essas duas festas que se cruzam uma à outra, que não é por acaso que Nosso Senhor Jesus Cristo tem encomendado a paz ao coração de Maria. Em Fátima, Nossa Senhora revelou isto. Nosso Senhor deu, encarregou a paz ao coração de Maria. E é só por este meio que os homens da Igreja, há 100 anos praticamente, ignoram ou desprezam positivamente, que o mundo vai recuperar a paz que tanto falta faz, e certamente não pela ONU. Então vamos pedir para que o coração de Maria, pois, triunfe pronto. E tem de triunfar primeiro na Igreja. A Igreja que se esqueceu ou despreza positivamente a mensagem de Fátima, despreza a devoção ao coração imaculado de Maria. Pensemos no calendário novo, foi reduzido a uma simples comemoração à festa do coração de Maria, que era uma festa de segunda classe. Pois, então, primeiro isto, que dentro da Igreja mesma, pois os homens da Igreja estejam convencidos que o meio para conseguir a paz do mundo, que todos nós queremos, desejamos, não é certamente com meios humanos e muito menos com meios maçónicos que vamos consegui-la, mas sim fazendo o que Nossa Senhora pediu. Ela é a esposa do Espírito Santo, e então realiza-se nela e por ela, pois, o triunfo do Espírito de Cristo na Igreja primeiro e no mundo depois. Então temos de rezar mais do que nunca o nosso rosário para obter de Nossa Senhora o seu triunfo sobre aquelas forças, aqueles dragões do Apocalipse que estão a sair, um da terra, outro do mar, pois, que nos mostra a terra o símbolo da própria Igreja, o mar o símbolo do mundo, pois 2 dragões que nós temos aos quais temos de cortar a cabeça pela devoção ao coração de Maria. E com certeza nós sabemos que, apesar da força dos inimigos, apesar dos milhões de dólares que eles têm, apesar de terem, pois, à disposição os exércitos, a polícia, todas as forças naturais, pois, frente àquela que é forte com o exército em ordem de batalha, pois tudo isto não é absolutamente nada. Então, nós temos, nesta festa de Pentecostes, de pedir pela intercessão de Nossa Senhora
o triunfo de nosso Senhor Jesus Cristo, o triunfo do Espírito Santo sobre a igreja, primeiro, recuperar a sua igreja e depois também sobre o mundo. E nós temos a graça e a alegria de saber que, mesmo sendo poucos, mesmo dispondo de meios humanos, e talvez inclusive mais por isso ainda, pois nós estamos já vitoriosos. Ao fim, o meu coração imaculado triunfará, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.